galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaula do Brasil. Se liga só, meu companheiro, hoje nós iremos dar continuidade no nosso módulo de interpretação. E a aula de hoje é especial, que é o seguinte. Hoje eu vou mostrar para vocês os erros clássicos no entendimento do texto. Como assim? Eu vou mostrar o que é comum acontecer com um camarada que tem dificuldade na interpretação de um texto. E isso pode ser que aconteça com você. Então nós vamos começar a entender quais são os erros comuns para poder tentar o quê? Evitá-los. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro erro comum é extrapolação. Quando eu brinco com vocês nos aulões, nas aulas, eu sempre faço uma analogia para mostrar para vocês a diferença de compreensão para interpretação. Lembram disso? Lembram disso? Eu até falo assim, ó, leia sempre o texto para saber do que se trata, faça uma leitura en passant primeiro. Até peço a vocês para fazer uma leitura em voz alta, para você ler mais devagar e poder compreender melhor o texto. Afinal de contas, se eu leio muito rápido, faço uma leitura mental apenas, eu posso dispersar. Não significa que isso vai acontecer obrigatoriamente contigo, mas é algo natural que aconteça. Então, para evitar, se isso acontece comigo, o que eu faço? Eu leio em voz alta para poder compreender melhor o texto. Aí depois, eu vou para o comando da questão, para saber se é uma questão de compreensão ou de interpretação. O que acontece com o comando da compreensão? Ela me joga para dentro do texto. E o que acontece com o comando da interpretação? Ela me joga um pouquinho para além do texto. O comando da questão de compreensão é de acordo com o texto, segundo o texto. E de interpretação, o que o autor quis dizer, infere-se que, deduz-se que. Sempre faço uma analogia com vocês dos camaradas que foram a um quiosque na praia. Lembra disso? Aí eu digo que o aluno não, né? Eu digo que o João e o Pedro estavam sentados num quiosque na Praia da Barra, tomando uma cerveja gelada, comendo um peixinho frito. Até aí tudo bem. Aí eu pergunto, o que você compreende? O que você interpreta disso? Aí eu te digo, compreender, eu compreendo que são dois homens conversando. Agora, interpretar, deduzir, inferir, eu posso deduzir que são dois amigos conversando. Você vai falar, mas Sidney, estavam na praia, de sunguinha, tomando uma cerveja, eu acho que eles são dois namorados. Está extrapolando a interpretação. Não pode. E aí vamos entender com calma aqui o que é extrapolação, ó. O erro de extrapolação, como o próprio nome indica, acontece quando saímos do contexto. Tá vendo? Eles até poderiam ser namorados, mas o texto ainda não tinha mencionado nada sobre. Então não posso extrapolar, eu não posso inferir se eles são dois namorados, porque o texto não mencionou nada sobre a sexualidade deles. Então eu estou fazendo uma extrapolação. Só posso interpretar que são dois amigos. Afinal de contas, inimigos não poderiam ser. Se estão ali batendo um papo, tomando uma cerveja. Quando acrescentamos ideias que não estão presentes no texto, ao extrapolar, vamos além dos limites do texto, viajamos além de suas margens, fazemos outras associações, evocamos outros elementos, criamos a partir do que foi lido, deflagramos nossa imaginação e nossa memória, abandonando o texto que era o nosso objeto de interpretação. Então, no texto que eu apresentei a vocês, João e Pedro estavam tomando uma cerveja num boteco. Tudo bem que um estava de sunga branca, outro de sunga amarela, mas em que momento eu falei algo sobre a sexualidade para poder falar que eles eram dois namorados? Em nenhum. Então, você fez uma extrapolação. Foi muito além do que o texto disse. Passou das margens, dos limites. Olha um outro erro comum. A redução. A redução. Outro erro clássico em exercícios de entendimento de texto. Erro oposto à extrapolação é o que chamamos de redução ou particularização indevida. Neste caso, ao invés de sairmos do contexto, ao invés de acrescentarmos outros elementos, fazemos o inverso. Abordamos apenas uma parte, um detalhe, um aspecto do texto, dissociando-o do contexto. A redução consiste em privilegiarmos um elemento
ou uma relação que é verdadeiro, mas não é o suficiente diante do conjunto, ou então que se torna falso porque passa a ser descontextualizado. O mesmo exemplo, a mesma brincadeira que eu sempre faço dos dois homens, que eu acabei de fazer aqui agora com vocês. Então, está o Pedro e o João na Praia da Barra, os dois sentados no quiosque, tomando uma cerveja gelada, comendo uma sardinha frita, o João de sunga branca e o Pedro de sunga amarela. Disse sunga branca e sunga amarela só para identificá-los. Aí o camarada diz, o texto fala sobre sardinha, fala sobre o universo dos peixes. Caramba, a sardinha foi só apenas um detalhe, foi só um fato que foi apresentado ali. Se eu disser que o texto fala apenas da sardinha, olha o tamanho da redução que eu estou fazendo. É óbvio que tinha ali uma sardinha, mas, não era o que o texto precisava para poder ser compreendido. Tranquilo? Vamos continuar. Contradição. O último erro clássico nas interpretações de texto, o mais grave de todos, é o da contradição. Por algum motivo, uma leitura desatenta, a não percepção de algumas relações, a incompreensão de um raciocínio, o esquecimento de uma ideia, a perda de uma passagem no desenvolvimento do texto, chegamos a uma conclusão contrária ao texto. Como esse erro tende a ser mais facilmente reconhecido, por apresentar ideias opostas às ideias expressas pelos textos, os testes de interpretação muitas vezes são organizados com uma espécie de armadilha. Uma alternativa apresenta muitas palavras do texto, apresenta até expressões inteiras do texto, mas com um sentido contrário. Um leitor desatento ou ansioso provavelmente escolherá essa alternativa por ser a mais parecida com o texto, por ser a que apresenta mais literalmente, mais ao pé da letra, elementos presentes no texto. Então imagina o seguinte, vou mostrar para vocês dois casos. O que eu acabei de trabalhar aqui com as analogias, aí o aluno chega e diz que o Pedro e o João são inimigos. Caramba! Olha que contradição absurda. Como é que eu vou dizer que o Pedro e o João são inimigos se eles estão na praia, batendo um papo, tomando uma cerveja, comendo um peixe frito? É impossível. Então isso é uma contradição. Mas a própria dica aqui do nosso material fala em relação a essas expressões que parecem ser literais, parecem estar ao pé da letra. Recentemente, uma prova do TJ fez isso. Ele colocou, olha o que o avaliador fez. Ele pediu para você afirmar aquilo de acordo com o texto, aquela que estava correta. E ele colocou várias alternativas. E uma foi praticamente copia e cola. Praticamente copia e cola. E aí, no meio daquela estrutura, ele modificou uma palavra. Uma palavra. O que aconteceu com a maioria dos alunos? Foi numa turma presencial que eu trabalhei isso. O que aconteceu? Eles erraram, porque estava muito parecido com o que estava no texto. E aí a falta de atenção fez com que eles não percebessem. Se eu não me engano, o termo era tipo, com certeza, e a outra supostamente. Então, com certeza não é a mesma coisa que suposto, não é? Então, ali foi a troca. E desta perspectiva, o aluno acabou errando porque fez o quê? Uma leitura desatenta. Então, fica ligado. E agora a gente vai começar a praticar, meu companheiro. Olha o primeiro exercício que a gente vai fazer aí, ó. Leia atentamente o texto que se segue, faça a primeira leitura, a de entrar em contato e depois faça a segunda leitura captando as ideias centrais. Como assim, ó? Vou te explicar. Uma técnica para você começar a interpretar bem textos é de cara fazer uma leitura para entrar em contato. De cara. Que eu sempre falo ao meu aluno que tem de ser uma leitura em voz alta. Na segunda leitura, já é uma leitura mais atenta, porque você já sabe do que se trata o texto. Você vai começar a destacar as ideias centrais.
e, se possível, os elementos de referência. Então, se você tem um pronome que está fazendo referência a um substantivo, você sublinha aquele pronome e envolve o substantivo. Se de alguma forma ali apareceu hipônimos e hiperônimos, ou seja, termos específicos e termos gerais, você também destaca para poder buscar o link de referência. E você sempre vai destacar aquilo que é mais importante. Então, vamos lá. Ó. Ele pediu aqui para fazer o seguinte, para captar as ideias centrais numa segunda leitura. Então, você que está em casa, você tem esse material e pode fazer isso 500 mil vezes. Como eu tenho de ser o mais objetivo possível, vamos tentar fazer o comando da questão, tá? Então, olha aqui. A tradição e o moderno. A tradição é importante. É democrática quando desempenha a função natural de prover a nova geração com conhecimentos das boas e mais experiências do passado. Isto é, a sua função de capacitá-la a aprender às custas dos erros passados a fim de os não repetir. Ou seja, de não repetir quem? Os erros. A tradição torna-se a ruína da democracia quando nega à geração mais nova a possibilidade de escolha, quando tenta ditar o que deve ser encarado como bom e como mal, sob novas condições de vida. Os tradicionalistas fácil e prontamente se esquecem de que perderam a capacidade de decidir o que não é tradição. Por exemplo, o aperfeiçoamento do microscópio não foi conseguido pela destruição do primeiro modelo. O aperfeiçoamento foi realizado com a preservação e o desenvolvimento do modelo primitivo, a par com um estágio mais avançado do conhecimento humano. O microscópio, do tempo de Pasteur, não capacita o pesquisador moderno a estudar uma virose. Supõe agora que o microscópio de Pasteur tivesse o poder e o descaramento de vetar o microscópio eletrônico. Os jovens não sentiriam nenhuma hostilidade para com a tradição, não teriam, na verdade, senão respeito por ela, se, sem se arriscar, pudessem dizer: isto nós o tomaremos de vocês porque é convincente, é justo, diz respeito também à nossa época e passível de desenvolvimento. Aquilo, entretanto, não podemos aceitar. Era útil e verdadeiro para o seu tempo, seria inútil para nós. E esses jovens deveriam preparar-se para ouvir dos seus filhos as mesmas palavras. Wilhelm, a revolução sexual. Aí agora faz o seguinte comigo. Eu fiz uma primeira leitura. Vamos fazer uma leitura mais atenta? Eu até senti vontade já no primeiro momento, mas observa, a tradição é importante. Foi a primeira coisa, foi a ideia central do meu texto. Ó, tem que captar a ideia central? Qual é a ideia central? A ideia central é que a tradição é importante. É democrática quando desempenha a sua função natural de prover a nova geração com conhecimentos das boas e mais experiências do passado. Isto é, a sua função de capacitá-la a aprender. Capacitar quem? As novas gerações, ó, às custas dos erros do passado, a fim de os não repetir. Então, a tradição, ela é democrática quando auxilia os mais jovens a não cometer os erros do passado, porque diante da experiência, daquelas experiências boas ou ruins, nós podemos filtrar e não cometer os erros do passado. Agora, a tradição, que é importante, torna-se a ruína da democracia quando nega à geração mais nova a possibilidade de escolha. E aí se liga,
Nesse contexto, quem nega, nega alguma coisa a alguém. Nega o quê? Nega a possibilidade de escolha a quem? A geração mais nova. Quando tenta ditar o que deve ser encarado como bom ou como mal sob novas condições de vida. Então, o que você tem hoje não vale de nada. É como mais ou menos se o teu pai ou o teu avô chegasse para você que curte funk. Ah, eu gosto de funk, eu gosto da MC Anitta, né? Aí ele falasse assim, ó, isso daí não presta. O que presta é Elis Regina e você não vai mais escutar funk, você vai escutar só Elis Regina. Fiz só uma pequena comparação do processo. Como, por exemplo, se o teu avô foi militar, aí você quer colocar um brinco, quer cortar o cabelo de forma invocada, aí ele fala assim, nananina não, brinco não é para homem, esse corte de cabelo aí não é para homem, você não pode fazer isso, porque na época do seu pai, na época do seu avô, não era assim. Então ele não está te dando a opção de escolha, ele está sendo o quê? Isto. E está ferindo a democracia. Os tradicionalistas fácil e prontamente se esquecem de que perderam a capacidade de decidir o que não é tradicional. Por exemplo, o aperfeiçoamento do microscópio não foi conseguido pela destruição do primeiro modelo. O aperfeiçoamento foi realizado com a preservação e o desenvolvimento do modelo primitivo, ou seja, do primeiro modelo, a par com um estágio mais avançado do conhecimento humano. Então, eles pegaram o primeiro modelo, só que a gente já estava mais o quê? Mais avançado nas pesquisas. E aí, um microscópio melhor foi utilizado, foi desenvolvido. O microscópio do tempo de Pasteur não capacita o pesquisador moderno a estudar uma virose. Supõe agora que o microscópio de Pasteur tivesse o poder e o descaramento de vetar o microscópio eletrônico. Caramba, imagina, com aquele microscópiozinho que a gente usa quando é criança. Será que ia dar para pegar uma virose? Descobrir as doenças? É óbvio que não. Então vamos lá. Os jovens não sentiriam nenhuma hostilidade para com a tradição, não teriam, na verdade, senão respeito por ela, se sem se arriscar, pudessem dizer, isto nós o tomaremos de vocês, porque é convincente, é justo, diz respeito também à nossa época e é passível de desenvolvimento. Então o camarada tem a opção de escolha, é democrático. Aquilo, entretanto, não podemos aceitar. Era útil e verdadeiro para o seu tempo, como aquelas roupas, aqueles penteados, seria inútil para nós. E esses jovens deveriam preparar-se para ouvir dos seus filhos as mesmas palavras, ou seja, o que eu falo hoje para o meu pai, o que o meu pai falava para o meu avô, eu tenho de estar preparado para escutar do meu filho. Ah, pai, isso daí é coisa de velho. Ah, pai, isso daí não serve para mim não. Tenho de estar preparado. Pronto, e acabou. Cada um na sua época, escolhendo aquilo que lhe é mais agradável, que lhe é útil. Tranquilo? Então vamos lá. Observe alguns exemplos de extrapolação, redução e contradição muito frequentes na interpretação de textos. Diante desse texto que a gente acabou de interpretar, olha a extrapolação. O texto fala sobre o papel dos cientistas na sociedade e sobre a importância da ciência para a democracia, que é o melhor sistema de governo. Observa este pedaço. E aí, olha isso daqui. No primeiro caso, que foi o que eu acabei de apresentar, a afirmativa sai dos limites do texto. Volta-se para outro assunto. Papel dos cientistas na sociedade, ciência e democracia. Porque observa, o que o camarada está dizendo? Que o texto fala sobre o papel dos cientistas na sociedade, sobre a importância da ciência para a democracia, que é o melhor sistema de governo. Em nenhum momento isso foi mencionado no texto, que a democracia é o melhor sistema de governo. A gente até gosta,
Mas isso não foi mencionado. Agora, observa, o texto fala sobre o papel dos cientistas na sociedade e sobre a importância da ciência para a democracia. Isso foi muito além. O texto fala, na verdade, da tradição. É isso que o texto fala. E que, dependendo da situação, ela pode ser democrática, se eu deixar o camarada ter a opção de escolha. Afinal de contas, ela vai ser democrática, mostrando para as sociedades novas, diante da tradição, as experiências boas e ruins, para eu não cometer mais os erros do passado. Foi isso que foi dito no texto. E não isso daqui, ó. Não ficou falando só sobre o papel do cientista na sociedade, papapá. O camarada citou ali o microscópio, coisa e tal, o desenvolvimento e por aí foi. Mas isso aqui, ó, está indo muito além das margens do texto. Olha o segundo erro possível. O texto fala sobre a importância do microscópio, importante instrumento na investigação científica. O texto fala só disso. Aí olha aqui, no segundo caso, reduz o texto à questão do microscópio, que é apenas um exemplo usado. Foi apenas um exemplo, o camarada só citou. Olha o outro erro, contradição. O texto afirma que a tradição sempre é um empecilho para o desenvolvimento do conhecimento humano. No terceiro caso, conclui-se o oposto que o texto afirma. A tradição seria sempre um obstáculo. E foi isso que foi concluído no texto? Que a tradição é sempre um empecilho, sempre um obstáculo? Não. Ela pode ser muito produtiva. Ela só será negativa se o camarada quiser impor aquela tradição, aquele processo também para as novas gerações. Então, meu companheiro, no final das contas, se o camarada pegar a tradição e souber utilizar de forma adequada, isso é excelente para as novas gerações, porque vai fazer que o camarada vai fazer com que o camarada não cometa os erros do passado. É para isso que a gente estuda história, para não cometer os erros do passado. É ou não é? Então vamos lá. Exercício 2. Ao analisar um texto dissertativo, identifique inicialmente o argumento principal, aquele que fundamenta a opinião exposta. Em seguida, identifique as consequências decorrentes do que está sendo afirmado e, por fim, a conclusão, que é a reafirmação do argumento principal. Então, vamos lá. Basicamente, o camarada trabalhou a estrutura do texto dissertativo, em que tem uma opinião exposta, que é a ideia central, que é o tópico frasal. Aí você tem os argumentos que sustentam essa ideia. E, para finalizar, você tem a conclusão, que é uma retomada, uma reafirmação daquela ideia principal. Até aí tudo bem. Então vamos lá. O mistério. O mistério. O que podemos experimentar de mais belo é um mistério. Então isso daqui, ó, é a opinião exposta. O camarada tem uma ideia e ele diz que o mais belo que nós podemos experimentar é um mistério. Tranquilo. Ele quem? O mistério é a fonte de toda a arte e ciência verdadeira. Então isso daqui, ó, é o principal argumento da minha opinião. Porque quando eu digo que podemos experimentar de mais belo é um mistério, e aí logo em seguida eu digo que o mistério é a fonte de toda a arte e de toda a ciência verdadeira, ah, meu companheiro, isso é um argumento muito forte. Eu vou gostar de experimentar o mistério. Aí ele continua, ó. Aquele que for alheio a essa emoção, aquele que não se detém a admirar as colinas, sentindo-se cheio de surpresa, esse já está, por assim dizer, morto e tem os olhos extintos. Aquele quem? Qualquer um, está fora do texto. É uma referência que serve para alguém. Tranquilo? Então, aquele que for alheio a essa emoção,
Aquele que que não se detém a admirar as colinas, sentindo-se cheio de surpresa, esse já está, por assim dizer, morto e tem os olhos extintos. O que fez nascer a religião, e aí vamos lá, ó, o que fez nascer a religião foi essa vivência do mistério. Embora mesclado de terror, saber que existe algo insondável, sentir a presença de algo profundamente racional e radiantemente belo. Algo que compreenderemos apenas em forma muito rudimentar. Que é quem? O próprio processo da religião, né? Essa coisa divina. É esta a experiência que constitui a atitude genuinamente religiosa. Neste sentido, é unicamente neste sentido pertenço aos homens profundamente religiosos. Albert Einstein. Como vejo o mundo. Afinal de contas, é um texto que de certa forma defende o quê? O divino. De certa forma defende o divino, porque o cientista, ele é muitas das vezes ateu, contra o divino. E o que o Einstein afirmava? Que alguma coisa há além disso que tem aqui. Ou seja, tem um divino. Porque para ter o Big Bang, teve um divino, né? A força, a natureza, o cosmos, tem algo maior. E então é basicamente isso que ele disse. Ele disse que ele se sente religioso, porque ele se sente, na verdade, né? Vamos lá, vamos para os erros, e aí a gente vai matando em cima do texto. Olha o que a gente tem aqui, ó. Uma extrapolação possível. O texto fala sobre a importância de Deus e da religião e sobre o mistério da criação do universo. Foi sobre isso, basicamente, que o texto falou. O texto afirma que todo cientista precisa ser artista e religioso para compreender a natureza. Foi isso que ele disse. Quando ele diz ali, ó. Aqui, ó. O que podemos experimentar de mais belo é o mistério. Ele é a fonte de toda a arte e ciência verdadeira. Então, meu companheiro, o cientista e o artista, eles precisam desta religião para quê? Para compreender a natureza. Então, o texto afirma que todo cientista precisa ser artista e religioso para poder compreender a natureza. Olha o próximo erro, um erro de redução. O texto afirma que o terror fez nascer a religião. O texto afirma que a nossa compreensão dos fenômenos ainda é muito elementar. Porque aí é o seguinte, se liga só nessa parte. Será que o texto afirma, ó, como está aqui, o texto afirma que o terror fez nascer a religião? Vamos lá, vamos olhar, ó. O que fez nascer a religião foi essa vivência do mistério. Embora mesclado de terror. Tinha terror em algumas situações. Mas não foi isso que fez nascer a religião. O que fez nascer a religião? Fez nascer a vivência do mistério. Isso é que fez com que nascesse a religião. Beleza. Agora, olha a contradição. O texto afirma que quem experimenta o mistério está com os olhos fechados e não consegue compreender a natureza. Muito pelo contrário, o texto afirma que a experiência do mistério é um elemento importante para a arte e para a ciência. Entenderam direitinho? Então, agora que você já entendeu quais são os principais erros, extrapolação, redução e contradição, vamos dar uma olhada aqui rápida, básica, no comando para você ter anotado. E depois a gente vai fazer umas questõezinhas, tá? Olha aí, ó.
Diferença de interpretar para compreender. Como eu sempre digo a vocês, compreender é aquilo que está dentro do texto e interpretar é aquilo que vai além do texto. Interpretar significa inferir, deduzir, concluir os implícitos. Comandos das questões de interpretar. Através do texto, infere-se que é possível deduzir que o autor permite concluir que. Qual é a intenção do autor ao afirmar que? Agora, olha o comando da questão de compreensão. Compreender significa entender o que está escrito. Então, olha lá a diferença. Interpretar significa inferir, deduzir, concluir. Ou seja, eu tenho o texto e eu vou além. Concluir é apenas entender o que está escrito. Então, está dentro do texto. Comandos. O texto diz que é sugerido pelo autor que, de acordo com o texto, é correta ou errada a afirmação. O narrador afirma. E por aí vai. Então, meu companheiro, é importante você entender o que é compreender e o que é interpretar, tá? Agora, vamos brincar e vamos fazer exercícios de concurso, tranquilo? Então, pega aí esse texto, você que está em casa, e olha o pedido que eu vou fazer a você. Você vai fazer o seguinte, você vai dar um pause agora e você vai tentar fazer por conta própria. Por conta própria, essas questões que estão aí. Depois, você volta e vai visualizar a correção, tá? Então, beleza. Já fez isso? Então, vamos lá. Se não fez, faça, tá? Então, olha aqui o texto. O homem contemporâneo não é onívoro. Ó, o homem contemporâneo não é onívoro. Oni é o quê? Você já deve saber, tem uma noção de etimologia. Oni é todo, tudo. E voro vem de comer. Então, aqui, no final das contas, é aquele que come tudo. Tranquilo. Então, ó, o homem contemporâneo não é onívoro como seu antepassado pré-histórico. Nem todos os animais e vegetais da região figuram em sua cozinha. Nosso sertanejo, por exemplo, aprecia muitos peixes de água doce e a mandioca, mas não dá o menor valor aos crustáceos e às verduras. Os negros africanos também não valorizam as hortaliças e pouca atenção dão à carne de gado. O homem urbano do Ocidente, por sua vez, não tolera a ideia de mastigar os gafanhotos, as larvas e os besouros que fazem a delícia de tantos povos do Oriente e da África. Os hindus preferem morrer de fome a provar a carne das gordas reses que abundam em seu país. Todos os povos possuem limitações inarredáveis no tocante às coisas que comem. Primeira questão. O último período do texto funciona como? E aí ele coloca aqui, ó, explicitação, contestação, conclusão, retificação e repetição. Turma, eu vou ter de dar uma olhada no último período do texto. Como é que eu acho o último período? Eu vou direto no ponto final e vou olhar para ver se tem verbo. Tem verbo? Porra, tem vários. E então aqui, ó, tudo isso aqui é o meu último período. E ele quer saber qual é a ideia que tem ali. Se é de explicitação, se é de contestação, se é de conclusão, se é de retificação ou se é de repetição. Tranquilo? É isso que ele vai fazer. Então dá uma lida aqui, ó. Todos os povos possuem limitações inarredáveis no tocante às coisas que comem. Então, meu parceiro, aqui a resposta só pode ser uma conclusão. Afinal de contas, ele fala do que um povo come, do que o outro povo não come, do que coisa e tal, papapá. E quando ele chega naquele último período, ele acaba concluindo.
que todos os povos possuem limitações inarredáveis no tocante às coisas que comem. Afinal de contas, ele diz que o camarada que é sertanejo come isso, mas detesta aquilo, que o africano come isso, mas detesta aquilo, e por aí vai. Então, cada um tem uma limitação. Então, ele concluiu o que ele disse durante o texto todo. Tranquilo? Então, vamos lá. Olha a questão... então marca aí, ó. Letra C, conclusão. Então, agora a gente vai para a questão 2, tá? Questão 2 está assim. O homem contemporâneo não é onívoro. O segmento sublinhado significa que o homem contemporâneo não gosta de tudo, não come tudo, não é igual em todas as portas do mundo, em todas as portas não, em todas as partes, não se alimenta bem e come muitas coisas inadequadas. Gente, na hora que eu fiz a leitura, eu acabei dizendo o que era onívoro, né? Onívoro é aquele que come tudo. Quando ele diz que o homem contemporâneo não é onívoro, ele está dizendo que o homem contemporâneo não come tudo. Então a resposta só pode ser letra B. Tranquilo? Belezinha? Show de bola. Então vamos para a questão 3. Questão 3 é maior, hein? Então vamos lá, ó. Vamos dar uma lida aí para poder observar. Ele coloca assim: o homem contemporâneo não é onívoro, como seu antepassado pré-histórico. Esse segmento traz uma ambiguidade que desapareceria se fosse reescrito, mantendo-se o sentido pretendido no texto da seguinte forma. E aí vamos entender, primeiro, do que o camarada está falando aqui de ambiguidade. Porque é o seguinte, quando ele coloca o homem contemporâneo não é onívoro como seu antepassado pré-histórico, tem sim uma ambiguidade, coisa que eu devo evitar no meu texto. Parece que eu posso dizer que o homem contemporâneo, ele, o contemporâneo, nós, não somos onívoros, assim como também o antepassado não era. Ou então eu digo que o homem contemporâneo não é onívoro e que o antepassado era. Então, aí é que está a ambiguidade. Eu não sei, afinal de contas, se o camarada é ou não é onívoro ou não. Se o homem contemporâneo não é onívoro ou se o pré-histórico não é onívoro. E aí, o que eu faço? Vamos lá. Quando eu coloco aqui, ó, o homem contemporâneo não é onívoro como era seu antepassado. E por que eu sei isso? Porque eu li o texto. Você também leu o texto. Então você já sabe que o homem contemporâneo não come tudo. Mas e o antepassado pré-histórico? Ele comia tudo. Então, ó, o homem contemporâneo não é onívoro, o homem contemporâneo que não é onívoro. Assim como seu antepassado era. Então, assim, ó, como era o seu antepassado pré-histórico, comia tudo. Então, aqui, ó, como seu antepassado, aqui, ó, o homem contemporâneo não é onívoro, como era seu antepassado pré-histórico. Então, resposta letra A. Tranquilo? Então, vamos agora para a próxima questão. Me sujei. Questão 4. Nem todos os animais e vegetais da região figuram em sua cozinha. Esse segmento do texto significa que... Vamos lá. O homem contemporâneo desconhece muitos alimentos de sua região? Não está sendo dito isso. Letra B. O homem contemporâneo não se alimenta de forma adequada? Não está dizendo isso. Letra C. Alguns animais e vegetais não fazem parte do cardápio do homem contemporâneo. Opa!
Nem todos os animais e vegetais da região figuram em sua cozinha, ou seja, não fazem parte. Alguns animais e vegetais não fazem parte do cardápio do homem contemporâneo, ou seja, tem o camarada que gosta de uma coisa, mas não gosta da outra. Então, de repente, eu não gosto de certo tipo de animal ou de certo tipo de vegetal, e isso não vai fazer parte da minha cozinha, não vai fazer parte da minha alimentação. Então, a resposta aqui é a letra C, de casa. Vamos para a próxima. 5. Não servem de exemplo que comprovam a tese do texto. Então, vamos lá. Os sertanejos brasileiros, foi apresentado lá. Os negros africanos, foi apresentado. Os homens urbanos do Ocidente. Aqui ele bota os povos do Oriente e os hindus. Opa, caramba. Vamos dar uma leitura de novo, né? Vamos fazer uma leitoriazinha. Olha aqui, ó. Eu vou procurar todos aqueles nomes que você tem anotado aí. Então, vamos dar uma lida, ó. Ele coloca aqui, ó. O homem contemporâneo não é onívoro como seu antepassado pré-histórico. Nem todos os animais e vegetais da região figuram em sua cozinha. Nosso sertanejo, então ele apresentou o sertanejo, por exemplo, aprecia muito os peixes e de água doce e a mandioca, mas não dá o menor valor aos crustáceos e às verduras. Então o sertanejo está tranquilo. Os negros africanos também não valorizam as hortaliças e dão pouca atenção, né, à carne de gado. Então ele também utilizou o negro. Aí ele coloca aqui, ó, o homem urbano também, ó, do Ocidente, por sua vez, não tolera a ideia de mastigar os gafanhotos e as larvas e os besouros que fazem a delícia de tantos povos do Oriente e da África. Os hindus preferem morrer de fome a provar a carne das gordas reses que abundam em seus países. Todos os povos possuem limitações inarredáveis no tocante às coisas que comem. E aí se liga. Todas aqueles seres, né, o sertanejo, o negro, o hindu, tá tudo ali. Mas aí observa. De todas essas relações que nós destacamos aqui, ó, como o sertanejo, como o negro, como o homem urbano, como os povos do Oriente e como os hindus, qual foi o único em que nós não mostramos que ele não gosta de comer alguma coisa? Foram os povos do Oriente. Afinal de contas, aqui eu digo que o homem urbano do Ocidente, por sua vez, não tolera a ideia de mastigar os gafanhotos, as larvas, os besouros, não gosta. Coisa que faz parte da alimentação dos povos do Oriente. Mas em nenhum momento foi dito aqui o que o povo do Oriente não gosta de comer. Então, gente, na questão 5, a resposta é a letra D. Porque no final das contas, no texto pelo menos, eu não utilizei nada que comprovasse a tese do texto, que todo mundo tem limitação na alimentação. Então, a resposta da questão 5, letra D de dado. Agora a gente vai para a questão 6. Ó, ao designar de hindus os nascidos na Índia, o autor do texto, letra A, preferiu esta designação a de indianos, ou seja, aquela de indianos, né? Letra B, errou, pois hindu se aplica somente aos adeptos do hinduísmo. Letra C, quer referir-se somente a uma parte dos habitantes da Índia. Letra D, designa somente os que adoram a vaca como símbolo religioso. E letra E, errou, visto que o vocábulo é grafado sem a letra H. Galera, hindu, de certa forma, é sinônimo de indiano, que é o habitante da Índia, papapá. Agora, a palavra não se aplica apenas a
religião. Então, ele preferiu esta designação à de indianos, porque é o seguinte, quando ele coloca ali, ó, no texto, aqui, ó, ele bota aqui, ó, os hindus. Os hindus preferem morrer de fome a provar a carne gorda, as carnes das gordas reses que abundam em seu país. Onde é que é o país do hindu? Na Índia. Então, quando o camarada coloca ali, ó, na questão 6, ao designar de hindus os nascidos na Índia, o autor do texto preferiu esta designação a de hindus, a de indianos. Ou seja, ao invés de dizer indianos, ele colocou os hindus, que é o camarada que mora o quê? Na Índia. Então, resposta, letra A. Tá vendo? Voltamos ao texto, ficamos com mais certeza daquilo que foi dito. Agora, a questão 7 aí. O homem urbano do Ocidente. O vocábulo sublinhado se aplica ao homem. Vamos lá. A gente está falando aqui da palavra urbano. Então, não se aplica, né? O homem urbano, o vocábulo sublinhado se aplica ao homem civilizado, culto, não rural, adulto e contemporâneo. Ó, muito cuidado, porque o camarada pode dizer que é civilizado, e não necessariamente um homem urbano é civilizado. Para e pensa, tem um camarada que mata, que briga e coisa e tal, é um ser civilizado por um acaso? Gente, quando eu digo que o homem urbano, o vocábulo sublinhado se aplica ao homem não rural. Afinal de contas, o urbano é aquele que não mora no ambiente rural. Assim como o rural é aquele camarada que mora na região rural e que não mora no centro urbano. Então, questão 7, resposta letra C, de casa. Tranquilo? Olha, próximo texto aí, questõezinhas quentinhas também para a gente. Ó. Leia o texto para responder as próximas 3 questões. Sobre os perigos da leitura. Então, vamos lá. Ó. Nos tempos em que eu era professor da Unicamp, fui designado presidente da comissão encarregada da seleção dos candidatos ao doutoramento, o que é um sofrimento. Dizer esse entra, esse não entra, é uma responsabilidade dolorida, da qual não se sai sem sentimentos de culpa. Então, o camarada aqui já expressou que ele tinha um sofrimento de dizer, ó, você entra, você não entra para fazer o doutorado. Beleza. Como em 20 minutos de conversa, decidi sobre a vida de uma pessoa amedrontada. Mas não havia alternativas. Essa era a regra. Os candidatos amontoavam-se no corredor, recordando o que haviam lido da imensa lista de livros cuja leitura era exigida. Aí tive uma ideia, que julguei brilhante. Combinei com os meus colegas que faríamos a todos os candidatos uma única pergunta, a mesma pergunta. Assim, quando o candidato entrava trêmulo e se esforçando por aparecer confiante, eu lhe fazia a pergunta, a mais deliciosa de todas. Fale-nos sobre aquilo que você gostaria de falar. A reação dos candidatos, no entanto, não foi a esperada. Aconteceu o oposto, pânico. Foi como se esse campo, aquilo sobre o que eles gostariam de falar, lhes fosse totalmente desconhecido, um vazio imenso, papaguear os pensamentos dos outros, tudo bem. Para isso, eles haviam sido treinados durante toda a sua carreira escolar, a partir da infância. Mas
falar sobre os próprios pensamentos? Isso não lhes tenha sido ensinado. Na verdade, nunca lhes havia passado pela cabeça que alguém pudesse se interessar por aquilo que estavam pensando. Nunca lhe havia passado pela cabeça o que seus pensamentos pudessem ser importantes. Rubem Alves. Então vamos lá. Questão 1. De acordo com o texto, a questãozinha do TJ de São Paulo, de acordo com o texto, os candidatos não tinham assimilado suas leituras, não foi dito isso, muito pelo contrário, eles passaram a vida inteira lendo e treinando para isso. Letra B, só conheciam o pensamento alheio. Opa! Tá certo? Tanto é que eles entraram em pânico na hora de responder sobre o que eles gostariam de falar. Eles estavam treinados para dizer o que os outros falavam. Quando ele diz até aquele termo, ele utiliza papaguear, como se fosse um papagaio, né? Ele reproduz aquilo do outro, mas o pensamento dele ele não conhecia. Então, por isso que ele só conhecia um pensamento alheio. Resposta à letra B. Mas, vamos dar uma olhada nos outros. Tinham projetos de pesquisa deficientes, não foi mencionado isso. Tinham perfeito autocontrole. Não, estavam amedrontados. Letra E, ficavam em fila esperando a vez. Não, no texto diz que eles estavam amontoados. Então, questão 1, sem sombra de dúvidas, resposta letra B de bola. Vamos para a questão 2. O autor entende que os candidatos deveriam, quando ele pensou naquela pergunta que ele próprio achou brilhante, deveriam ter opiniões próprias. De cara, resposta letra A. Letra B, ler os textos requeridos? Não, isso todo mundo ia fazer. Letra C, não ter treinamento escolar? Caramba, como é que o camarada vai fazer um doutorado? Letra D, refletir sobre o vazio? Tá doido? Não, nada a ver. E letra E, ter mais equilíbrio? Não, era um momento em que o camarada precisava ter o quê? Opiniões próprias. E questão 3. A expressão um vazio imenso refere-se a letra A, candidatos, pânico, eles, reação e esse campo. Está no terceiro parágrafo. E é a dica que eu vou te dar, o bizu que eu vou te dar. Quando o camarada destaca uma expressão como esta, e ele joga o local do parágrafo, não é à toa. Você tem de ir ao texto novamente e achar. Um vazio imenso. Vamos ver o que é. Então, está lá no texto, no terceiro parágrafo. Vamos achá-lo. Então, a gente começa aqui, vai para cá, e vamos ver se eu acho esse imenso vazio. Ai, na formatação eu perdi. Então, vamos lá. O camarada está pedindo aqui, na questão 3, um vazio imenso que está no terceiro parágrafo. Infelizmente, vou pegar a leitura e vou procurar esse imenso vazio. Então, vamos lá. Nos tempos em que eu era professor da Unicamp, fui designado presidente da comissão encarregada da seleção dos candidatos ao doutoramento, o que é um sofrimento. Dizer esse entra, esse não entra, é uma responsabilidade dolorida da qual não se sai sem sentimentos de culpa. Como em 20 minutos de conversa decidir sobre a vida de uma pessoa amedrontada, mas não havia alternativas. Essa era a regra. Os candidatos amontoavam-se no corredor, recordando o que havia lido da imensa lista de livros cuja leitura era exigida. Aí tive uma ideia que julguei brilhante. Combinei com os meus colegas que faríamos a todos os candidatos uma única pergunta, a mesma pergunta. Assim que o candidato entrava trêmulo e se esforçando por parecer confiante, eu lhe fazia a pergunta, a mais deliciosa de todas. Fale-nos sobre aquilo que você gostaria de falar. A reação dos candidatos, no entanto, não foi a mesma. Aconteceu o oposto, pânico.
Foi como se esse campo, aquilo sobre o que lhes gostariam de falar, lhes fosse totalmente desconhecido. Um vazio imenso. Opa! Então vamos lá. A reação dos candidatos, no entanto, não foi a esperada. Aconteceu o oposto. Pânico. Foi como se esse campo, aquilo sobre o que eles gostariam de falar, lhes fosse totalmente desconhecido. Um vazio imenso. O que seria um vazio imenso? Esse campo, que é sobre aquilo que eles gostariam de falar. Então vamos lá. Vamos ver se tem essa opção. Pô, letra E. Tá vendo? Então a resposta da questão 3, letra E, de elefante. Então, meu companheiro, diante disso, conseguimos realizar todas as questões. Nessa estrutura aqui, fica mais difícil para mim do que para você, porque você está com o texto todo aí em mãos. Eu tenho que ficar voltando, olhando. Às vezes na formatação eu perco o parágrafo e por aí vai. Mas, meu companheiro, espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. Afinal de contas, você agora sabe que deve evitar o erro de extrapolação, de redução e de contradição. Então, fica ligado nisso, tá? Uma mensagenzinha importante, já que a gente utilizou o texto do Albert Einstein, né? Albert Einstein, aí no decorrer da estrutura da aula, trouxe uma dele aqui para nós também, ó. Espíritos grandiosos sempre encontram oposição violenta de mentes medíocres. Albert Einstein. Então, meu companheiro, sempre vai ter alguém tentando te derrubar. Porque você, ó, é uma mente grandiosa. Se você já está aqui assistindo a minha aula, você já é grande. Quando você é pequeno, é uma mente medíocre, você já não corre atrás. E mente medíocre só quer derrubar, só quer falar mal. Mas se você é mente grandiosa, você não se abate. A mente grandiosa sempre vê o lado positivo das coisas. O medíocre só vê o lado negativo. Então seja sempre o quê? Um espírito grandioso. E nunca deixe os medíocres te derrubar. Tranquilo? Essa foi a mensagem, meu companheiro. Acompanha aí, avalie a aula que é importante. É isso. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.